Certo, então o número 1 é quando você diz eu não tenho tempo. Eu odeio quando eu ouço as pessoas dizendo eu não tenho tempo pra fazer isso, eu não tenho tempo pra fazer aquilo. E eu costumava muito dizer isso pra mim mesmo. Mas à medida que eu comecei a ler livros sobre produtividade, a me envolver mais nesse tema, tentando ser genuinamente mais produtivo, eu percebi que sempre que eu dizia eu não tenho tempo, primeiro, eu tava mentindo pra mim mesmo. E segundo, eu tava tirando de mim mesmo a autonomia, o controle e o poder. Porque quase nunca é uma questão de falta de tempo, e sim que aquilo simplesmente não é prioridade suficiente. E isso é apenas uma forma levemente diferente de dizer a mesma coisa. Por exemplo, agora eu não tenho tempo de fazer aulas de boxe regularmente, mas na real, eu teria se eu quisesse. Se alguém me oferecesse 20 mil reais toda vez que eu fizesse uma aula de boxe, com certeza eu arrumaria tempo pra isso. O problema é que, apesar de ser algo que eu gostaria de voltar a fazer na minha rotina, minha agenda tá cheia com outras coisas. Eu tô trabalhando na minha nova plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional, que em breve vocês ficarão sabendo em primeira mão aqui no canal, roteirizando aulas, fazendo vídeos, estudando na minha pós-graduação em neurociência, treinando meu jiu-jitsu e todo o resto, tentando manter uma vida equilibrada. Os treinos de boxe, no momento, não são uma prioridade. Então não é que eu não tenha tempo para eles, é que eu tô escolhendo não priorizar isso agora. Independente das circunstâncias que você se encontra, você sempre pode escolher reformular as coisas dessa maneira. Dizer isso não é uma prioridade para mim agora é uma maneira de ter mais autonomia do que dizer simplesmente eu não tenho tempo. E como todas as pesquisas mostram, quando você sente mais autonomia, você se sente mais autodeterminado. Você sente que a sua vida está mais sob controle. E mesmo que não esteja, mesmo que você realmente não tenha tempo, ao dizer para si mesmo, eu estou escolhendo não dedicar tempo para isso agora, você ganha mais aquela sensação de controle. E isso aumenta as suas chances de ser produtivo naquilo que você está de fato priorizando. E também faz com que você se sinta um pouco melhor. Porque nós, como seres humanos, evoluímos para ter essa necessidade inata de autonomia. E se você pode satisfazer essa necessidade apenas mudando a história que você conta para si mesmo sobre a falta de tempo, então você sente que você tem mais controle na sua vida. O mito número 2 é quando você diz a si mesmo que deveria ter sido mais produtivo e usa isso como uma razão para se punir, para se criticar no final do dia. Sim, talvez você pudesse ter sido mais produtivo de fato, mas dizer a si mesmo que deveria ter sido e se culpar por isso não muda a quantidade de trabalho que você conseguiu de fato realizar. Não muda o quão produtivo você foi. Apenas faz você se sentir péssimo consigo mesmo. Então hoje em dia, sempre que eu tô tentando dizer a mim mesmo que eu deveria ter sido mais produtivo, eu simplesmente me lembro de que eu posso escolher ficar satisfeito com as coisas que eu consegui fazer hoje. E tá tudo bem, eu sempre posso começar de novo amanhã. O mito número 3 é que a consistência é muito mais importante do que a intensidade. Há todo um movimento atualmente que diz que tudo se resume à consistência, que não se trata de colocar muito esforço agora, mas de colocar pequenas quantidades de esforços ao longo do tempo, por um longo período. E é assim que você alcançará os seus resultados. E definitivamente eu concordo que é fundamental você ser consistente. Mas tem umas ressalvas importantes aqui. Não tem nada de errado em ser intenso sobre algo. Nem tudo na vida é uma maratona onde você pode se poupar. Algumas coisas podem ser um tiro de 100 metros. Se você, por exemplo, está tentando concluir um projeto e quer simplesmente terminá-lo, então é totalmente aceitável ter um breve período de intensidade. Se você, por exemplo, está pensando em começar um canal no YouTube ou um negócio digital e você nunca fez nada disso antes, então é totalmente aceitável você decidir colocar intensidade por alguns dias, dando o máximo de si, tentando lançar esse canal, publicar o seu primeiro vídeo. Isso pode não ser sustentável para sempre. Você não pode passar 12, 14, 16 horas por dia focado no seu canal do YouTube todos os dias. Mas isso não precisa ser sustentável para sempre. Isso só precisa ajudar você a trabalhar em direção aos teus objetivos e a alavancar os teus resultados nesse curto período de tempo. Então sim, a consistência é importante. Obviamente é fundamental para a maioria das coisas, mas eu acho que vale lembrar que pequenos períodos de intensidade pontuais, seguidos por um período maior de equilíbrio, também é uma forma razoável de lidar com as coisas, dependendo do que você está trabalhando. Certo, agora vamos para o quarto mito, que a motivação leva à ação. Ou seja, se eu quiser fazer algo, eu preciso me sentir motivado para fazer. Mas a verdade é que a motivação no sentido de estar animado, empolgado, é um mito.
Você não precisa dessa motivação para tomar uma ação. Você pode simplesmente escolher fazer algo, mesmo que não esteja motivado para isso. Eu acho que ao invés de a motivação levar à ação, tá mais para a ação levar à motivação. Quanto mais você faz algo, quanto mais pequenos sucessos você acumula, mais motivado você vai se sentir para continuar fazendo a coisa. E o mito número 5 é que a cultura do trabalho excessivo é sempre prejudicial. Sim, eu concordo que uma cultura que incentiva as pessoas a se sobrecarregarem até o ponto do esgotamento é ruim. Mas não tem como evitar o fato de que se você realmente quiser, por exemplo, passar num concurso concorrido, começar um negócio multimilionário, gerar uma renda passiva ou ter sucesso num campo que seja minimamente competitivo, você vai precisar trabalhar duro para isso. Não tem como fugir desse fato. Às vezes, simplesmente trabalhar das 9 às 5, de segunda a sexta, batendo ponto, não é o caminho para vencer, dependendo do que vencer significa para você. Eu recebo muitas mensagens, como por exemplo, meu sonho é passar no concurso da PF. Você acha que eu consigo estudando 4 horas por semana? Eu respondo na maior sinceridade, não. Absolutamente não. Ou, por exemplo, se você tem a audácia de querer criar um negócio digital que fatura milhões por ano, como eu fiz com o meu outro negócio, o Mentor Concurso. Como é que você pode achar que isso não vai exigir um trabalho gigantesco? E eu acho que esse é o problema com essa crença contra o trabalho excessivo. No final das contas, tudo se resume a qual é o seu objetivo. Qual é o seu propósito de fazer essa coisa? Se o seu objetivo é fazer algo realmente extraordinário, seja lá o que isso signifique para você, provavelmente você vai precisar colocar uma quantidade extraordinária de trabalho nisso. Não tem para onde correr. O mito número 6 é que você pode fazer tudo. Que se você for um pouco mais produtivo, se você tivesse um pouquinho mais de tempo, se você fosse um pouquinho mais disciplinado, você conseguiria fazer tudo da sua lista de tarefas. E isso é, em parte, um mito. Todos nós, hoje em dia, temos uma lista de afazeres intermináveis. Há uma quantidade infinita de trabalho que poderíamos fazer. Tem uma quantidade infinita de melhorias na casa que a gente poderia realizar, uma quantidade infinita de tempo de qualidade que a gente poderia passar com a nossa família, com os nossos amigos, uma quantidade infinita de tarefas que poderíamos fazer para o nosso trabalho, para o nosso negócio, uma quantidade infinita de hobbies que poderíamos desenvolver. E o problema é que se deixar, a gente quer fazer todas as coisas. Só que a lista nunca acaba. A gente precisa estrategicamente decidir em que áreas que a gente vai ser medíocre. Eu, por exemplo, decidi estrategicamente que eu nunca vou ser bom em responder mensagens de WhatsApp, direct no Instagram ou os meus e-mails. E eu tô em paz com isso. Em um mundo ideal, se eu tivesse magicamente ali 5, 6 horas extras no meu dia, eu adoraria responder todo mundo que me manda uma mensagem. Mas fisicamente eu não consigo. E eu não vou me culpar por isso. Eu não posso fazer tudo. E acho que quando você abraça essa atitude de finitude, essa ideia de que realmente não pode fazer tudo, você começa a pensar, pô, legal, eu provavelmente só posso fazer 3 coisas hoje. Quais são essas 3 coisas que eu quero fazer e que vão me levar onde eu quero chegar? E aí você pode, com muito mais segurança, ignorar o resto e torcer para que isso não volte para te prejudicar de uma forma significativa. O mito número 7 é que produtividade é sobre fazer mais coisas. Sim, é sobre fazer mais coisas até certo ponto. Mas na verdade, produtividade se trata mais de fazer as coisas certas no menor tempo possível. E a maneira como eu vejo isso é através da equação da produtividade, que diz o seguinte: produtividade é igual resultado significativo dividido pelo tempo, multiplicado pela diversão. O resultado precisa ser significativo. Não adianta você dirigir super rápido se você está indo na direção errada. Isso é só uma perda de tempo e de energia. Portanto, a produtividade ela envolve um equilíbrio entre todos esses fatores. Não é apenas sobre fazer mais coisas mais rápido, mas sim sobre fazer coisas mais significativas. E o motivo pelo qual eu incluo a diversão nessa equação é porque você pode abordar a produtividade de uma maneira em que tente curtir as coisas que você está fazendo, tente aproveitar a jornada. Isso acaba sendo um grande multiplicador da sua produtividade. Porque o verdadeiro problema em tentar realizar as coisas é quando você realmente odeia a tarefa. Se torna muito mais difícil ser de fato produtivo. Certo, agora o mito número 8 é que você precisa de grandes quantidades de tempo para fazer um bom trabalho. Esse é um mito no qual eu mesmo acabo acreditando várias vezes. Eu penso, eu só tenho 25 minutos até a minha próxima reunião, ou tenho 25 minutos para o início da minha próxima aula. Eu não consigo realmente fazer nada em 25 minutos.
E aí eu acabo perdendo meu tempo rolando o feed do Instagram, me atualizando sobre o que está acontecendo, ou simplesmente vendo vários memes ali sem sentido. Mas na verdade, isso é um mito. Porque se eu quisesse, eu poderia ser muito mais intencional com esses 25 minutos. É muito fácil a gente se convencer e aceitar o mito de que a gente precisa desses grandes blocos de tempo ininterrupto para fazer um trabalho profundo. Sim, é realmente bom você ter isso, mas se você tem uma vida ocupada, se você tem filhos, se você tem outras obrigações, eu, por exemplo, não tenho filhos, então eu não faço ideia como é ter filhos e tentar ser produtivo na sua rotina. Mas eu conheço pessoas que têm, e eu fico pensando, pô, como é que você consegue fazer tudo isso? Mas a verdade é que você encontra tempo nesses pequenos momentos ao longo do dia. Por exemplo, quando eu estudava para o concurso da Polícia Federal, eu tinha 1 hora de almoço no trabalho. Eu usava 30 minutos para almoçar e 30 minutos para estudar. Se você ficar esperando pela oportunidade mágica em que você tenha 3 horas livre e um café num ambiente agradável para você fazer o seu trabalho, provavelmente você nunca vai fazer nada. O mito número 9 é que o seu ambiente tem que ser perfeito. Eu adoro uma mesa bem organizada, mas fundamentalmente é um mito se eu disser a mim mesmo que eu preciso dessas coisas para ser mais produtivo. Sim, elas podem de fato ajudar, mas não são requisitos. Sabe aquele pensamento de, eu não consigo fazer nenhum trabalho até eu completar minha rotina matinal? Isso é besteira. Ou, eu não consigo fazer nenhum trabalho a menos que eu tenha 2 monitores ali na minha mesa. Não, você não precisa disso. Você só está criando um bloqueio, uma muleta emocional para isso. Realmente não tem necessidade disso. Eu acredito que quanto menos requisitos você coloca na sua própria mente sobre o que você precisa para ser produtivo, mais provável que você consiga realmente alcançar o que você deseja. E isso nos leva ao fim desse vídeo. Se você gostou, você pode conferir esse outro vídeo aqui sobre o que ninguém te conta sobre o desenvolvimento pessoal. Não esquece de deixar o like antes de sair, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito para não perder os próximos vídeos. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo.